E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre o jogo de ontem, São Paulo contra o Atlético e muita coisa sobre Luciano, que deve ser sacado do time aí nas próximas partidas. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Faltamento de menos de 2 mil inscritos. Dá essa força pra esse jovem São Paulino. Tem muita gente que traz esse tipo de conteúdo e nem torce pro São Paulo, pô. Então ajuda esse jovem São Paulino a crescer na plataforma, beleza? Já sabe, vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a minha análise, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o jogo de ontem e sobre o nosso querido Luciano. Créditos e direitos autorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Da partida de ontem, com essa derrota e agora, claro, alguns questionamentos, né, sobre substituições ou ausência delas. A gente viu também alguns questionamentos em cima do Luciano e do desempenho dele na partida de ontem, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Bom dia, Mário, os comentaristas e ao fã de esportes. Ainda nessa estatística que vocês levantaram, quando o Hulk, desde que o Hulk chegou no Galo, esteve em campo, São Paulo nunca ganhou. Por isso que havia até um certo temor quando foi confirmada a escalação do Hulk, que voltava de 7 jogos, porque o tabu tinha que ser quebrado contra o Galo e contra o Hulk, que o São Paulo nunca venceu. Bem, dito isso, ontem as críticas ao Maxi Cubeiras, que foi o auxiliar que esteve no banco, foram justamente sobre isso. São Paulo morreu com 4 trocas no banco. Ele fez uma troca no finalzinho do jogo, já quase 45 minutos. Colocou o Nestor no lugar do Wellington Rato, que era o jogador mais produtivo no ataque, o que tinha chutado mais, criado mais problemas à defesa do Galo, e não trocou outros jogadores. E o Luciano, realmente que foi anulado pelo Otávio ontem durante toda a partida, a questão foi essa. Muitos torcedores se manifestaram em rede social, até mesmo no estádio, nos questionaram por que o Luciano continuou até o fim do jogo. O técnico deu a explicação, disse que estava satisfeito com o time e agora a gente espera o jogo da volta. Daqui a um bom tempo, dia 12, até lá o São Paulo tem o Fluminense no final de semana e tem todo o período da data FIFA para poder se recuperar, ter de repente alguns reforços, né? O Alan Franco com certeza vai voltar de suspensão contra o Galo lá. Quem volta também é o Zubeldia, o banco de reservas. E até segunda-feira o São Paulo está tentando fechar alguma contratação, uma vez que o Mário Rui do Napoli, o São Paulo saiu do negócio porque não houve acordo da rescisão contratual do português com a equipe italiana. Hoje é folga da companhia aqui no CT da Barra Funda, mas 5 jogadores estão em Montevidéu, já chegaram, pegaram um voo das 7 da manhã. Caleri, Michel Araújo, Galopo, Rafinha e também o Wellington Rato. Eles vão representar o São Paulo ao lado do vice-presidente, o Arri Massis. Os 6 estarão presentes acompanhando o velório e o enterro de Esquerdo, jogador do Nacional de Montevidéu. A folga já seria de qualquer jeito, independentemente deste fato. Mas com este fato, esses jogadores ganharam condição de poder estar em Montevidéu e prestar esta última homenagem. São Paulo e Fluminense, final de semana, com todo mundo à disposição, exceção aqueles que estão machucados com mais gravidade, como Pablo Maia, como Alisson e como Ferreirinha. Bruno. Valeu, Edu. No domingo, então, esse duelo de tricolores válido pelo Campeonato Brasileiro. Argentino só aos 79. Curioso é que desses 4 jogos, onde o São Paulo mais demorou para substituir, nos 3 primeiros o Zubeldia não estava no banco, Breiler. Deveria ter feito alguma substituição ontem ou não? A justificativa foi: o time estava bem. E o bem é questionável também, porque já no primeiro tempo, o São Paulo enfrentava dificuldade para chegar na área do Atlético. E essa é uma grande virtude do time do Zubeldia. O time do Zubeldia tem repertório para isso, para produzir, para acionar os laterais, para abrir os lados do campo. Isso não estava acontecendo, porque o Galo estava muito bem postado. O Luciano abaixo, Luciano não conseguiu produzir, ser o armador que de fato tem sido desde que o Zubeldia chegou ao comando. A substituição do Nestor é muito tardia, de fato, entrou ali praticamente para jogar os acréscimos, muito pouco tempo no lugar do Wellington Rato. Então dava para ter feito mais. E até pensando em desgaste físico... Mas tinha quem colocar? Tinha gente no banco? O Michel Araújo é um jogador que é bastante acionado. O Eric, um jogador que foi muito bem contra o Vitória. Então havia ali possibilidades. O William... O André, nas partidas que fez, ele foi bem, não foi? Mas o Caleri é sempre o cara de quem se espera ali. Mas às vezes no lugar do Luciano mesmo. Então, mas tinha margem para mexer. Eu não vejo que ele estava engessado no banco. E até o Nestor mesmo. O Nestor vai entrar
poderia ter entrado com 20 minutos de antecedência, que o jogo já pedia mais articulação no jogo para a partida. Mas era o Max Cubeiras, não o Zubeldia, e é natural que um auxiliar não tenha a mesma segurança do treinador para fazer essas mexidas. E o jogo realmente era equilibrado. Então, alguma mexida dele poderia desajustar, e se é o treinador, o Zubeldia ali, ele já conhece mais o time, os comportamentos. Não é uma garantia de que se tivesse mexido antes, o São Paulo teria saído com a vitória, mas eu vejo que havia margem sim para pelo menos 2 ou 3 substituições do lado de São Paulo. E não que eu não imagine que o Zubeldia não estivesse em contato com a comissão. Eu também acho que sempre tá. O Zubeldia pode ter falado, não, mantém. Só que eu acho que até a questão de você estar à beira do gramado, vivendo a coisa, talvez te dê um ímpeto de mexer, ou de falar, ou de sentir, ou de olhar no olho do cara, né, Marra? O feeling do campo é diferente. É diferente, né? Porque assim, não imagino que o auxiliar estava definindo tudo, todas as estratégias. Se a gente fala aqui de como o Hulk mantém os companheiros ligados, imagina um técnico. Ainda mais o Zubeldia, Ainda que mais o é, Zubeldia. né, ali na beira do campo. Então a gente chega à conclusão de que tem prejudicado o São Paulo as substituições, eu acho que as ausências dele. As ausências Sim. e as suspensões. Sim, ele é um técnico muito bom no dia a dia, né? No treinamento a gente percebe, mas ele é muito bom também na beira do campo, né? De como ele mantém a coisa acontecendo, né? A chama acesa. A gente já teve essas conversas sobre o Abel Ferreira no Palmeiras. Mesmo tendo auxiliares muito competentes, é natural que o Palmeiras sinta a falta dele à beira do campo. E num perfil diferente, o Milito faz muito isso também, né? O Milito que, inclusive, é normalmente bem comportado, né? Não toma muito cartão, acho que ele não cumpriu suspensão no futebol brasileiro acho ainda. que não. Eu acho até que o Marcos Antônio e o Marcos Bahia poderiam ter entrado. Porque em algum momento o São Paulo teve posse de bola e não conseguia, e aí era lento. Tá. Por quê? Não é que era lento porque eu quero ser lento. É porque não dá para arriscar o passe porque eles estão fechados. E eu acho que o Marcos ele tem uma capacidade de rapidez e de condução de bola que o Sabino fez, que o Wellington Rato fez, quebrou a defesa, agora vamos. Ele poderia ter feito, mas, de novo, eu não trabalho no dia a dia. Claro. Ele tem pouquíssimo tempo de adaptação ao elenco, né? Dúvida. Primeiro tem uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre lembrar, e quem é fã de esporte assíduo aqui do Sport Center deve achar chato que eu repita isso, eu vou repetir de novo. O futebol precisa respeitar, a gente precisa analisar qual é a característica daquela competição que é o jogo. Porque um campeonato de pontos corridos em 38 rodadas, o seu olhar para uma partida é diferente do seu olhar para um jogo de mata-mata. Se não for, precisa ser. Porque a característica da competição é outra. Ninguém vai chegar atacando desesperadamente. Não deveria ser assim, né? Mas os clubes, os times se preparam de forma diferente para Copas e cá entre nós, assim, faz todo sentido se preparar de forma diferente. Em relação ao Hulk, eu não esperava que o Hulk fosse jogar 90 minutos, 89, porque ele ficou um bom tempo parado, mas ele não treinou com os colegas, né, com os companheiros, mas ele fez um jogo muito bom. Para mim, não foi o melhor do jogo foi o Batalha mesmo, não só pelo gol, mas com a função tática que até tinha dificuldade, porque o São Paulo mapeou isso. Ele recebia, às vezes, a bola longa, às vezes a saída do Everson, às vezes a saída do zagueiro lá atrás, o chutão para desfazer da bola, e ele tinha que dominar. Aí ele dominava. No segundo toque, já tinha alguém de São Paulo em cima. O Sabino foi muito bem na marcação dele. Muito bem. Fez um jogaço. Então era difícil. Só que esse outro lado do Hulk, que para muita gente é chatice, é ótimo para o Atlético. Por quê? Porque ele fala o tempo inteiro. Ele fala ou com o árbitro, ou com um colega. Tem um lance que a TV ontem mostrou que foi muito engraçado até. Ele com o Rafael. Ele fala o tempo inteiro. E se ele fala o tempo... parece que não gostou muito da provocação. Até deu uma risadinha ali e tal. Gente, os jogadores são amigos, jogaram juntos há um tempão, né? Assim, não vou criar polêmica em cima disso. Mas tem até quando acaba o jogo, Marra. Desculpa, uma hora a câmera fecha no Everson. O jogo já acabou. O Atlético já ganhou. E aí o Hulk tá lá. o Hulk lá falando, mostrando alguma coisa, falando algo com isso, o Everson. ontem você não estava aqui, ontem a gente mostrou, né, Bruno, momentos de desatenção do Atlético, sem o Hulk. Olha como o Atlético bobeou nessa cobrança de falta, olha como o Atlético bobeou na marcação, olha como com o Hulk, ele acaba, a liderança dele, a falação dele, assim, ele em campo, acaba não permitindo que a concentração vá embora. Então, eu acho que ele tem esse efeito, Paulo Autuori diria, anímico na partida.
para os companheiros dele. Ele está sempre... Ah lá, a comemoração do gol, ele está conversando com o Igor Gomes. Ele está o tempo inteiro falando. E em cima, assim, ainda do Atlético, a gente... as escalações do Milito são, às vezes, questionadas, principalmente na parte defensiva, certo? Principalmente essa questão do Batalha. Ontem, no papel, a escalação foi a mesma. Eu esqueci do Júnior Alonso ontem, né? Então... Que absurdo, eu queria saber o seguinte, o que mudou, assim? Se a escalação era a mesma, o que fez o Galo ser mais seguro defensivamente? Foi mais seguro? Foi mais seguro, houve um ajuste, evidentemente, do Milito, mesmo com os mesmos nomes, ele mudou algumas funções, então, geralmente, com o sistema dos 3 zagueiros, o Saravia fechando por ali, o Arana tem muita liberdade para atacar pelo lado esquerdo. O Arana ficou preso pelo lado esquerdo, praticamente não apoiou. E ali houve realmente uma consistência de espaço, porque o Paulinho também baixava na recomposição, ajudava por ali, até tinha mais liberdade para se aproximar do Hulk, mas no momento defensivo também cumpria essa obrigação tática. E o Atlético foi, em determinados momentos do jogo, mesmo sem a bola, teve o jogo controlado. Não sofreu muito. Então a gente sabe, o Wellington Rato buscando espaço pelo lado direito do ataque de São Paulo, as movimentações do Lucas. O próprio Sabino, né? Subindo bastante e tentando encontrar esse espaço. Mas o Atlético estava muito bem postado. Acho que o desafio para o Milito, desde que ele chegou e desde aquela sequência de 12 jogos de invencibilidade, é encontrar um equilíbrio do time. E ontem, sabendo dessa necessidade de um jogo de mata-mata, fora de casa, contra o São Paulo, que é muito forte como mandante, o Milito foi mais conservador e de forma muito assertiva. Ele não abriu mão da filosofia dele. O Atlético daqui para frente não vai jogar só dessa forma. Mas o jogo de ontem pedia mais equilíbrio defensivo, mais concentração, e a gente viu o Atlético nesse aspecto, pelo menos no momento defensivo, praticamente impecável. Foi um sistema que funcionou muito bem, com alguns ajustes, principalmente o Arana, deixando de ser, às vezes, um meia atacante e passando a atuar, de fato, como um defensor pelo lado esquerdo. O jogo, ele tem muito essa característica, e aí ontem a coletiva do Milito foi muito legal. As coletivas do Milito, elas são muito boas. Quando você coloca ali porque ele vai te explicando o jogo. A gente até recortou esse trecho ali da abertura, que era ele falando sobre se ganha, vai reclamar, se empata ou perde, mesmo quando a gente cria muitas oportunidades, vão reclamar hoje, vão reclamar mesmo saindo com o resultado. E o jogo de ontem, Marra, ele me parecia aquela característica, era assim... Se o São Paulo tivesse vencido por 1-0, não era injusto. O gol do Lucas, se sai o gol do Lucas ali de cabeça. 1-0 para o São Paulo. O São Paulo teve posse de bola, o São Paulo tentou e conseguiu fazer... poderia ter feito esse gol. E aí do Atlético a crítica seria, o time foi covarde, o time não teve a bola em nenhuma hora, só se preocupou em defender, foi para não perder, a conversa ia ser virada para cá. Como o Atlético ele consegue fazer o gol... e a estratégia e sai vitorioso, o Atlético foi copeiro, o Atlético soube sofrer. E a análise do Milito, ela não pode ir por isso, né? Não. Se tivesse perdido por 1-0 ou como ganhou de 1-0, ele está avaliando ali o que o time mas isso aí apresentou. Vai valer pro jogo do Flamengo e do Bahia. Se não sai o gol do Bruno Henrique, a torcida do Flamengo está falando que o Tite pro futebol como um todo, né? Pro futebol como um todo. Exato. E ele fala assim, que na entrevista ele fala, eu preciso preparar isso antes, né? Preciso me preparar para situações antes. Eu sei como os adversários vão jogar. Não o jornalista. Os técnicos sabem muito mais que a gente. Preparam-se muito mais, têm comissões técnicas muito maiores. Então, ele sabe, ele mapeava como ia jogar o São Paulo. Claro que o São Paulo poderia apresentar surpresas, mas ele ontem foi uma linha de 4. Assim, ele falou mesmo na entrevista, foi um 4-3-3. Ontem o Arana subiu muito pouco. Com a proteção por dentro, muito bem feita, né? Com o Otávio, com o Alan Franco, muito bem. O Batalha dando uns passinhos, protegendo. O time foi muito bem, entendendo qual era do jogo. Porque não era para jogar exposto. Se jogasse exposto, ia perder o jogo. Porque tinha o Bernard, que não está totalmente adaptado, porque tinha o Hulk voltando de 20 dias parado, e tem o São Paulo muito forte no Morumbi. Você vai encarar de peito aberto? Tem certeza? Não, ninguém faz isso, gente. Já comenta aí, você acha que o Luciano deveria ser sacado do time? E quem você acha que deveria entrar na posição dele? É bem simples, é bem prático. Ontem, o Atlético teve a vantagem porque jogou com um jogador a mais.
O São Paulo jogou com um jogador a menos dentro de campo. E é incrível a quantidade de torcedor que tem que ainda consegue defender o Luciano, cara. É incrível. Eu tava nas redes sociais dando uma olhada nos comentários, nos próprios comentários aqui do vídeo. Cara, tem muita gente que defende o Luciano com atuações ridículas como a de ontem. Vocês sabem, eu vivo falando aqui, o problema não é quando o Luciano joga mal e faz gol. O jogo contra o Tajeres, o Luciano não jogou nada, mas fez um gol. O jogo contra o Red Bull Bragantino, o Luciano não jogou absolutamente nada e fez um gol de pênalti. E aí a torcida vai à loucura. O grande problema são partidas como a de ontem, que o Luciano não joga absolutamente nada, toma a posição do Lucas, que era para estar atuando por dentro o tempo todo e não em alguns momentos da partida. Além de que, com o Luciano dentro de campo, você fica com um jogador a menos para criação. Porque se o Luciano está no banco, o Lucas está por dentro e você tem outro jogador do lado esquerdo para fazer a jogada. Seja o William Gomes, seja o Nestor, seja o Michel Araújo. Então você literalmente destroça o time por conta de um jogador medíocre. E sim, o Luciano como meia armador é medíocre. E como segundo atacante, ele é excelente, muito acima da média, um cara extremamente decisivo. E o Zubeldia mudou, ou vinha mudando, o estilo de jogo do São Paulo jogar. No início da era Zubeldia, o Luciano era literalmente um 10 clássico, ou tentava fazer essa função. A questão é que em muitos jogos o Luciano estava muito mal. O próprio jogo contra o Corinthians, que o Luciano entregou aquela pelota lá, e vários outros jogos que o Luciano jogou nada. Por quê? Porque ele não é meia. O Zubeldia entendeu isso e falou o quê? Pô, eu vou deixar o Lucas de um lado, vou deixar outro jogador do outro, vou deixar o Luciano mais próximo do Caleri, e esse espaço ali do meio, que teoricamente deveria ser ocupado pelo Luciano, vai ser ocupado por um dos volantes. E nos últimos jogos a gente estava vendo muito isso. O Bobadilha avançando para aquela função. Quando o Lucas vinha por dentro, o Bobadilha caía pela esquerda. O Wellington passava. Então aquele miolo estava sendo ocupado por algum dos volantes ou pelo Lucas, que vinha por dentro para dar passagem pela esquerda. A questão é que no jogo de ontem não estava funcionando. Todas as jogadas estavam sendo dependentes do Lucas arrancar. E precisava de mais alguém ali do lado do Lucas. O Lucas, quando ele arrancava a bola, tava todo mundo afundado. Precisava de mais um cara do lado esquerdo dele ali. Já pensou? O Lucas arranca, dribla dois e acha o William Gomes na esquerda para terminar, para cruzar na área para o Caleri finalizar. Então era algo óbvio. Era óbvio que o São Paulo precisava sacar o Luciano dentro do time. E assim, cara, não tem condições. Tem muita gente que defende o Luciano. Ah, o Luciano isso, o Luciano aquilo. O Luciano com o Dorival jogou bola. O Luciano com o Dorival jogou bola. Mas quando o Lucas chegou, a primeira coisa que o Dorival fez foi sacar o Luciano. A primeira coisa que o Dorival fez foi sacar o Luciano. E o Luciano só dava certo antes da chegada do Dorival, porque o São Paulo era um São Paulo totalmente diferente. O São Paulo do Dorival era um time que atacava por dentro o tempo todo. Era um time que só atacava por dentro. Então ele tinha esses passes curtos, essas trocas de passes curtas, que o Luciano consegue fazer isso. Mas o Luciano, hoje o São Paulo precisa de um meia que ou cria a jogada com passes, ou cria a jogada com drible e velocidade. O Lucas também não é o cara do passe que o Arrascaeta tem, também não é o cara do passe que o Everton Ribeiro tem, que o Veiga tem. O Lucas também não é esse cara, mas ele cria jogada com o drible, com a arrancada, que ele fez muito ontem. E o Luciano é um a menos dentro de campo. Um a menos dentro de campo. Cara, o gol do Atlético saiu de uma bola inacreditável que o Luciano perdeu. Não sei o que caralho que ele foi fazer, cara. Não, cara, não existe um jogador ter uma atuação tão medíocre e ridícula como a de ontem e permanecer dentro de campo. Isso não existe. É inaceitável. É inaceitável.
E aí, eu até vi alguns comentários aqui nas redes sociais. O Zubeldia pode mudar o esquema para o Luciano continuar jogando. Mudar o esquema é deixar o Luciano ao lado do Caleri e fazer os volantes avançarem mais para criar, mas não podia mudar o esquema para o Rames jogar. E aí a gente vê esse tipo de atuação do Luciano ontem. O Lucas, apesar de ter perdido um gol claríssimo, foi o melhor jogador do São Paulo dentro de campo. O Sabino colocou o Hulk no bolso. 90 minutos de partida, o Sabino perdeu uma bola pro Hulk. Uma. E o que impede o São Paulo de vencer o Atlético lá? Nada. Porque esse time do Atlético, pelo que a gente viu aí, é muito ruim. Mas muito ruim. É um time extremamente limitado. Todas as bolas são no Hulk. O Hulk tem que se virar pra fazer alguma coisa. Não tem mais nada. E aquele gol de bola parada. Só isso que o Atlético tem. O grande problema é, se o São Paulo jogar com o Luciano lá, o São Paulo vai estar jogando com um a menos novamente. O São Paulo vai estar jogando com um a menos novamente. Não vai ser todos os jogos que o Luciano vai ter a sorte do time do São Paulo conseguir criar com um a menos. Esse é o principal problema. É uma vergonha. Nós estamos no mês de agosto. Sabe quantas assistências o nosso camisa 10 tem na temporada? Uma. Nós estamos no mês de agosto e o nosso camisa 10, o nosso meia, tem uma assistência na temporada. Não é possível que vocês compreendem isso. O Igor Vinícius, que passou o início da temporada todo machucado, tem 5 assistências, 4 ou 5 assistências. O Igor Vinícius que nem é titular. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão vendo isso? E ainda tem gente que consegue defender o Luciano. Deixa sua opinião, dê o seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.